Tudo bem, meus queridos alunos, alunas? Com alegria, sempre muito bom encontrar vocês por aqui, né? Na nossa última aula, nós estamos discutindo nessa temática as interpretações do Brasil, né? E dentro dessas temáticas aí da interpretação do Brasil, fazendo toda uma retrospectiva da formação cultural, política, né? Dessa trajetória e dessa evolução social, política e econômica do Brasil, nós paramos na nossa última videoaula em democracia racial, e aqui é importante eu retomar um pouquinho para a gente dar continuidade a essa temática muito importante, recorrente em concursos públicos, em vestibulares, no Enem, e naturalmente importante para qualquer um de nós, enquanto brasileiros e brasileiras, mas principalmente se estamos aí em preparação para o vestibular, não é? Então, o que é mesmo a democracia racial? Bom, o conceito de democracia racial, ele foi construído pelo Gilberto Freire, ainda na década de 1930, quando ele escreveu Casa Grande Senzala. O Gilberto Freire, então, teria feito aí uma interpretação bastante romântica da escravidão no Brasil, né? Aliás, os críticos da obra do Gilberto Freire, entre eles nós podemos citar o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o Fernando Henrique Cardoso, todos sociólogos aí que estudaram também essa temática. Eles então fizeram uma crítica ao posicionamento do Gilberto Freire nesse livro, uma vez que eles disseram que o Gilberto Freire, quando fala da escravidão, ele tem uma visão da escravidão da varanda da Casa Grande, né? O que indica que a visão de escravidão que ele passou no livro foi uma visão do senhor e não do escravo, né? Diferentemente seria se o Gilberto Freire tivesse passado uma ideia de escravidão de dentro da senzala, né? Com certeza ele teria outro olhar, ele teria uma outra noção e naturalmente sentiria na pele o drama, a dor, né, daqueles que efetivamente foram os mais castigados, aqueles que mais perderam, os que foram humilhados, fustigados durante todo o processo de escravização e principalmente nos dias atuais, porque essa suposta democracia, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, ela é inexistente, ela é um mito, né? Então, Gilberto Freire vai dizer que o Brasil vivia, né, o Brasil tem aí essa democracia racial, levando em conta a convivência entre brancos e negros no Brasil, quando ele fala de pratos como a feijoada, o feijão tropeiro, o panelaço, né, a vaca atolada, todos esses pratos típicos oriundos aí da cultura afro, né, da senzala, a pamonha, né, e quando vê que esses temas, né, que esses pratos típicos da culinária africana, que foram incorporados à nossa cultura em geral no Brasil, né, assimilados como pratos, inclusive, da elite brasileira, porque hoje a gente sabe que a elite brasileira também é dada a uma feijoada, né? Então, quer dizer, são pratos que hoje também frequentam as mesas das elites brasileiras e da década de 30 também. Então, Gilberto Freire vai dizer que o Brasil vivia uma democracia racial, uma vez que ele via naturalmente que aquilo que era do negro foi incorporado à cultura do branco, sobretudo da elite, e vice-versa, né? O que na verdade não é tão simples assim, né? Uma outra realidade que o Gilberto Freire aponta, né, é a ideia de que as negras, né, as mucamas que eram tiradas das senzalas para viver dentro da casa grande, elas eram aquelas que amamentavam os filhos do Senhor, né? O que o Gilberto Freire não vai dizer é que essas negras que amamentavam os filhos do Senhor, as chamadas mães de leite, acabavam deixando de amamentar os próprios filhos, né? Porque para que os filhos da Casa Grande amamentassem, né, no peito das negras, os filhos delas não podiam amamentar, né? Porque o Senhor não ia aceitar que a boca do negrinho da senzala, entre aspas, pudesse ser colocada no peito em que o filho dele também iria colocar, né? Então,
O Gilberto Freire, quando fala da democracia, ele fala de uma visão harmônica, de uma convivência igual essa aí estampada na foto, né? Em que você vê, né, os negrinhos ali, né, as crianças, né, dos filhos dos escravos, embaixo ali na mesa, você vê que você tem as mucamas espantando as moscas, os mosquitos, o outro criado ali, né, em pé, exatamente esperando ou aguardando que o Senhor pudesse reivindicar algum tipo de favor, né, ou mandar que ele fizesse alguma coisa. Então, supostamente, havia ali uma relação harmônica, o que na prática não existia, né? Nós vamos ter ali a ideia, né, do criado, exatamente aquele que tinha que ficar mudo, calado, que não podia se expor, né? Que com certeza passava vontade de comer as guloseimas que estavam nas mesas, né, dos seus senhores e que não podiam comer. Algumas vezes nós temos relatos na história, inclusive aqui na história de Uberaba, de negros que pegaram uma maçã, né, escondida porque tinham vontade de provar daquela fruta que era de origem europeia, ou que pegaram uma quitanda, né, pegaram ali um frango, um pedacinho de frango porque tinham vontade de comer e eram duramente castigados porque pegaram comida, né, ou levaram um pedaço de comida para alguém que estava na senzala e foi duramente castigado para que nunca mais fizessem isso. Então, essa ideia de democracia racial, como os próprios autores vão dizer e vão criticar, ela é uma ideia falaciosa, porque a democracia racial nunca existiu naquela época e muito menos hoje, né? Se não existe hoje, quem dirá naquele tempo em que a escravidão era legitimada, a violência contra os negros era legitimada, os negros sequer eram considerados seres humanos e, portanto, eram tratados como animais, né? Infelizmente. E é exatamente essa a crítica que os autores aí da sociologia vão fazer à obra do Gilberto Freire. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele vai escrever depois, né, sobre o mito da democracia racial, em que ele vai apontar que a democracia racial no Brasil é um mito exatamente porque até hoje ela não existe. Quando a gente vê as estatísticas relacionadas entre brancos e negros, você vê que ainda é gritante a separação, né? Ainda há um apartheid social no Brasil, em boa parte do mundo, em relação às condições econômicas, sociais, que separam, né, duramente brancos e negros aqui no Brasil e no mundo. Os salários de negros ainda é muito menor. Mesmo quando ocupam cargos parecidos, os negros ganham pelo menos 40% menos. A ocupação no mercado de trabalho entre brancos e negros, nós temos raríssimos negros que ocupam cargos de diretoria, nós não temos negros que ocupam cargos de reitoria nas universidades federais, né? Depois de um programa aí, né, de cota racial no governo do Lula para cá, nós tivemos aí um aumento, né, do número de negros na universidade, o que melhorou muito sobremaneira a formação, né, do negro no Brasil e, consequentemente, melhorou também o salário dos afrodescendentes. Mas até o ano de 2000, 2001, a última estatística anterior, né, aos programas de cota, tanto para concurso quanto para o vestibular, nós tínhamos uma porcentagem muito pequena, de menos de 3% de negros ou de afrodescendentes nas universidades brasileiras, o que naturalmente ia resultar em salários muito menores para os negros, uma vez que eles também não tinham e não têm a qualificação exigida pelo mercado de trabalho. Então, como os brancos ocupam os melhores lugares, como os brancos ocupam os cursos universitários, como os negros não têm oportunidade de fazerem e de se formarem num curso superior, é natural que sobrem para eles o subemprego. É natural que para eles as dificuldades para entrar no mercado de trabalho sejam muito maior. Primeiro, por conta do preconceito racial. Segundo, por conta da falta de qualificação, né? E é natural que os negros, então, tenham salários menores, exatamente porque não vão conseguir ocupar cargos melhores no mercado de trabalho. Como eu já disse, nós não temos negros ocupando hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O primeiro negro a ocupar o Supremo foi o Joaquim Barbosa.
E aqui é importante eu fazer uma reflexão de que o Joaquim Barbosa, ele não foi um negro normal, como todo negro na trajetória, né, social, política no Brasil. O Joaquim Barbosa teve os seus estudos custeados, né, pela a patroa da mãe dele, né? O Joaquim Barbosa é de Unai, da região ali de Unai, e a mãe trabalhou em Brasília, e felizmente, né, a mãe do Joaquim Barbosa teve ali a oportunidade de ter os estudos do Joaquim custeados pela própria empregadora, né, pela patroa da mãe dele. E o Joaquim Barbosa, então, teve condições de estudar em escolas particulares, ele teve condição de se formar na UNB, depois de formado, né, ele teve condições de fazer doutorado na Sorbonne, né, e é exatamente em razão de todo esse incentivo econômico, do patrocínio da mãe, né, da patroa da mãe, de ter estudado em livros, né, que os filhos da patroa da mãe também utilizavam, que o Joaquim Barbosa teve essa condição. Mas a trajetória do Joaquim não é a mesma trajetória da grande maioria esmagadora de negros no Brasil, né? Então nós não podemos usar o Joaquim Barbosa como modelo e dizer que ele chegou, então todos podem chegar, porque o Joaquim Barbosa não passou pela mesma trajetória de que todos os outros negros passam e passaram no Brasil, tá bom? Então, o Sérgio Buarque vai considerar que a democracia racial no Brasil é um mito, porque nós ainda temos níveis salariais muito menores. Se nós formos às creches nas cidades brasileiras, nós vamos encontrar a grande maioria repleta de negros. Se a gente for a escolas particulares de elites, né, nas cidades, nós vamos encontrar a sua maioria de alunos brancos, né? Nós vamos ver que as oportunidades entre brancos e negros ainda são extremamente diferentes, elas não são as mesmas, né? E a gente vê também que o programa de cota racial, dentro daquele programa de ações afirmativas impostas pela Unesco e que foi assimilada aí a partir do governo do primeiro governo do Luiz Inácio Lula, né, da Silva, nós vamos ter melhoria na condição da formação dos afrodescendentes, nós vamos ter uma melhoria na qualificação deles e, portanto, uma melhoria de salário, de ocupação dessas pessoas no mercado de trabalho, o que resultou também numa melhoria geral da condição do negro no Brasil, exatamente por conta do programa de cotas, seja na educação, seja nos concursos públicos, e isso de sobremaneira contribuiu muito para a melhoria, né, dessa desigualdade, né? Cerca aí de 40, né, perto de 40 milhões de pessoas saíram da condição de extrema pobreza no Brasil e passaram aí para a classe C ou para a classe D no Brasil, melhorando a sua qualificação, melhorando a sua oportunidade salarial, melhorando a vida e melhorando também os investimentos que esses negros e afrodescendentes puderam fazer nas suas famílias, né? Então é importante a gente ressaltar que o programa de cota, ele não melhorou só a vida de negros, né? As estatísticas e os índices mostram que quando se melhorou a vida do negro, melhorou também o número de dependência social, tá? Então é uma falácia, né, construída aí por fake news, né, que o negro, quando se beneficiou negro, prejudicou a classe branca ou prejudicou a classe média, né? Na verdade, isso não aconteceu. Quando os negros, né, quando fizeram um processo de investimento nos negros em geral, nós melhoramos a taxa de dependência também no Brasil em geral, né? Então a dependência, gente, a taxa de dependência, ela é medida por pessoas que precisam de programas sociais. Então, quando fala, por exemplo, do Bolsa Família, né, que o PT distribuiu um monte de pessoas, de Bolsa Família, e isso manteve uma dependência. Olha, para não entrar no mérito político partidário, eu prefiro não ficar fazendo esse tipo de comentário. Mas é importante, como professor de sociologia, de história, né, apontar para vocês que a partir do momento que se teve no Brasil investimentos promovendo a melhoria da condição do afrodescendentes, toda a condição social do branco também melhorou. A taxa de dependência de pessoas que precisavam de programas sociais caiu mais de 40%. E quem duvidar de mim pode pegar aí os gráficos, tem eles públicos, né, no IBGE,
e você vai perceber que eles estão todos lá, tá? Então não é mentira, não é exagero. Quando se investiu em programa social, o dinheiro circulou na sociedade como um todo e toda a classe brasileira se beneficiou. Então, o dentista, o médico, o profissional liberal, o comerciante, os donos aí de lojas, né, de eletrodomésticos, todas as pessoas que quando você teve um aumento do dinheiro, o dinheiro circulou mais na sociedade, advindo da melhoria dos salários dos afrodescendentes, ou advindo do investimento em política social, ou advindos do investimento em programas como Bolsas Família, o Vale Gás, esses benefícios que foram criados, né, a partir aí de 2001 para cá, você vê que a vida de todo brasileiro em geral melhorou. Cerca de quase 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, né? A desigualdade caiu drasticamente no Brasil, promoveu renda, Pronatec, programas de financiamento ou de investimento em cursos técnicos, né? Ajudando o aluno de baixa renda a se formar num curso técnico. Portanto, ele pôde entrar no mercado de trabalho e automaticamente mais salário, mais dinheiro circulou e todos, em geral, se beneficiaram. Mesmo quem era contra o programa de cota, mesmo quem era contra ao programa de Bolsa Família, Pronatec, de investimentos, né, na área social, mesmo essas pessoas se beneficiaram muito com esses programas econômicos, assim pelo menos mostra os dados do IBGE, né? E eles estão aí para que todos possam olhar e observar para ver que eu não estou mentindo, tá? Então, é importante a gente fazer essa reflexão aí, tá bom? Dando continuidade, então, olha, o Brasil teve um projeto aí, né, para o Brasil de branqueamento. Esse primeiro projeto de branqueamento aconteceu ainda, né, no Brasil colonial, no Brasil imperial e depois também no Brasil colonial, exatamente porque ah, se dizia, né, que se o Brasil, formado por muitos mestiços, né, em razão da nossa miscigenação, que o Brasil não teria condições de crescer, ele não seria civilizado, ele não teria uma oportunidade de melhorar a sua condição e nem mesmo de explorar as próprias riquezas que aqui nós tínhamos e temos, né? Que, portanto, era necessário branquear a população brasileira para que o Brasil pudesse evoluir, seguindo mais ou menos aquela linha do positivismo e do darwinismo social, de superioridade racial, né, gente? Então, o primeiro projeto de branqueamento brasileiro aconteceu ainda no Brasil imperial, né, vai acontecer nesse Brasil colonial, imperial, né, e depois, com Getúlio Vargas, na década de 30, volta novamente a acontecer um novo processo aí de branqueamento da população brasileira. Lá no Brasil colonial, nós sabemos, né, a história conta para nós que Portugal, né, a Europa como um todo, fornecia, né, tráfico de meninas brancas para o Brasil, que eram vendidas literalmente para os brancos que aqui estavam, né? Brancos portugueses que vieram para o Brasil para desbravar o Brasil. Como era necessário procriar brancos com brancos dentro dessa política de branqueamento, né? As meninas que ficavam órfãs da ação de guerras do próprio Napoleão na Europa ficavam órfãs, iam para mosteiros, iam para abrigos, né? E depois, com a conivência até mesmo, né, dos jesuítas, essas meninas eram vendidas para brancos portugueses que aqui estavam no Brasil e, portanto, eram obrigadas a casar, né, com esses homens aqui. Eram escravas, literalmente escravas sexuais, um estupro legalizado, né, no Brasil colonial, em que as meninas eram obrigadas a procriar, a viver com esses homens aqui no Brasil, né, esses homens portugueses que já vieram para cá, boa parte, numa maioria, com problemas legais na Europa, né? Portugal, quando precisou branquear e desbravar o Brasil, propôs aquelas pessoas que estavam presas em Portugal que pudessem, quem quisesse trocar a prisão, né, pela liberdade no Brasil para vir desbravar no Brasil, e aí muitos vieram. Então, nós já somos fruto, né, de pessoas que estavam com problemas legais na Europa, né? Eram pessoas que estavam presas, eram pessoas que tinham lá seus comprometimentos com o poder judiciário, que estavam cumprindo pena
e que foram liberados da pena para vir para o Brasil, para branquear o Brasil, né? Depois outros vieram em busca da febre do ouro, que é exatamente aquela febre, né, que nós tivemos em que as pessoas vinham para o Brasil em busca do ouro, da prata, né, com a promessa de enriquecer, de se tornarem bilionários e depois voltar para Portugal, voltar para a Europa, né? E dentro desse contexto aí, né, gente, esse processo de branqueamento, você vai ver que vai ser utilizado como política colonial e depois pelo próprio Getúlio Vargas. Lembrando que o Getúlio tinha o pé no fascismo e no nazismo, né? Era bem orientado, inclusive, por membros do governo do Hitler, e, portanto, todos nós que estudamos história sabemos da ligação do Getúlio com o fascismo e com o nazismo, né? Então, ele também se apropriou de algumas dessas ideias da raça ariana e da superioridade racial e investiu num processo também de branqueamento aqui da população e assim também num projeto nacionalista para o Brasil na década de 30, muito próximo da ideia do que a gente tem de fascismo, né? Sobretudo do fascismo, que hoje está, mais uma vez, infelizmente, arraigado, internalizado, né, no Brasil, de uma maneira muito vexatória até, porque o fascismo de maneira nenhuma é positivo, né? Em nenhuma forma, né? O fascismo ele é preconceito, o fascismo trabalha com violência, o fascismo lida com intolerância, o fascismo impõe ideias e mecanismos conservadores, né, discriminatórios, e infelizmente tem gerado morte, violência, intolerância, né, aumento indiscriminado da morte, sobretudo por conta dessas intolerâncias, do uso de arma de fogo. Então, de maneira nenhuma que projetos nacionalistas, né, sejam muito válidos, porque, infelizmente, eles também ampliam a intolerância e, com ela, a violência. Tá certo, gente? Mas o processo aí de branqueamento, então, ele foi utilizado exatamente como uma política de melhorar a raça no Brasil, de branquear a população e, assim, traduzir aquela ideia de que melhorando a raça, né, tendo mais brancos no Brasil, nós pudéssemos ser mais civilizados e nós poderíamos evoluir mais rapidamente, né? Eu vou falar na próxima aula, né, é, de autores, né, como Sérgio Buarque de Holanda, do Oliveira Viana, e o Oliveira Viana, por exemplo, ele vai falar numa das obras dele, né, que o brasileiro tinha que agradecer o europeu, né, por ter vindo colonizar o Brasil, por ter feito o que fizeram conosco, porque, segundo Oliveira Viana, se não fossem os portugueses, se não fosse o europeu em geral, o Brasil não teria capacidade sozinho de se desenvolver, né? Então a gente vê como era o pensamento, né, no Brasil colonial, nesse Brasil na transição para a República e a maneira com que nós éramos olhados, né, pelo americano, pelo europeu e a maneira como nos trataram, né? E é exatamente em razão desse tratamento, dessa política, dessa visão, daquilo que fizeram conosco nesse período, que hoje nós ainda amargamos índices de atraso, índices intelectuais, né? E a gente vê pessoas aplaudindo o europeu, aplaudindo os Estados Unidos, falando mal do Brasil, é porque infelizmente não sabem ou não prestaram atenção nas aulas de história e de sociologia, porque senão não faziam isso conosco, né? Na verdade, nós somos fruto de muitas injustiças, de muitas incoerências. Utilizaram o Brasil e o brasileiro como suporte de pura exploração. Fizeram e nos trataram como seres animais, como seres incivilizados. Exploraram o que puderam do Brasil, tiraram nossas riquezas, né, fizeram de nós povos altamente escravizados, né, e depois continuaram com uma escravização intelectual e cultural. Escravização essa que ainda não conseguimos, né, a nossa alforria 100%, e é exatamente por isso que hoje a gente ainda amarga alguns atrasos, né, porque esses países, né, que hoje estão desenvolvidos se desenvolveram às custas de muita exploração, de muita violência, de muito preconceito que fizeram aqui conosco, tá? Então isso é importante a gente retratar. Nós estamos numa aula de cultura, nós estamos numa aula de sociologia, e é importante que a gente cuide desses temas ligados à nossa ciência, porque é através do conhecimento científico, através do entendimento claro daquilo que fizeram conosco,
que nós vamos poder encontrar algumas alternativas para melhorar o nosso desenvolvimento e encontrar saídas para que a gente melhore o quadro que nós passamos, o quadro que nós hoje estamos e abrir possibilidades de melhoria, né, consequentemente, de todo esse processo que o Brasil ainda precisa enfrentar, né, de muitas limitações, né, de muitos mandos e desmandos, que tiraram alguns processos de evolução do Brasil, alguns investimentos em políticas públicas, né? Nós perdemos, infelizmente, e é preciso retomar isso para que a gente retome também o caminho do desenvolvimento, do crescimento, da harmonia e da convivência racial, sem nenhum tipo de desigualdade e nem de preconceito. Mas nós continuamos essa temática na nossa próxima aula. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso e fiquem aí comigo, né? E aguardem nossa próxima aula, em que nós vamos continuar essa temática, tá bom? Próxima aula, nós já vamos falar da sociologia da modernização. Um grande abraço, um grande beijo.